Paz do Senhor, meus irmãos, vamos continuar estudando o livro de Abacuque, este livro maravilhoso, onde eu estou aprendendo muito com ele. Espero que você também aprenda. Ontem nós falamos sobre que Deus responde a Abacuque, né, o motivo dele estar fazendo aquilo. Que Abacuque queria saber até quando isso ia durar e por que Deus estava fazendo isso. E que Deus mandou que ele escrevesse, né, numa tábua com letras grandes, que até aquele que passasse correndo pudesse ver. Então, eu quero continuar hoje começando falando sobre a fé, não é? A verdadeira fé que o cristão precisa ter. Ele disse lá, né, que o justo viverá pela fé. Então, o justo viverá pela fé. O justo, aquele que foi justificado pelo nosso Deus Todo-Poderoso, ele vive pela fé, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos buscar fé, acreditar, confiar, não é? Confiar naquele que nos conduz. Isto é ter fé. Que Jesus sempre, quando ele esteve no mundo com seus discípulos, né, pregando o evangelho, ele sempre enfatizou muito sobre a fé. E ele chegou a dizer que nossa fé é muito pequena. Muitas vezes ele chamou com os homens de pequena fé, homens de pouca fé, não é? Outro dia ele citou que se nós tivéssemos fé semelhante a um grão de mostarda, nós faríamos grandes obras. Portanto, nós ensinamos, nós mostramos através do Evangelho que nós precisamos buscar fé. Buscar fé é estar cada vez mais em comunhão com Deus, em oração, leitura bíblica, aprendendo a palavra de Deus e acreditando que Ele realmente é quem nos conduz. E ele falou sobre o rei da Babilônia, né? Os perversos caldeus, né, por causa da sua soberba, eles seriam destruídos. E se você acompanha a história, né, Nabucodonosor, ele foi derrotado, né, foi derrotado também pelo inimigo por conta da sua soberba, por conta do seu orgulho. O seu exército começou crescendo, começou destruindo várias nações, e ele pagou por isso. Agora, uma coisa que eu quero dizer para você, que quando as pessoas pagam, elas passam por destruição, não é Deus que castiga diretamente, não é Deus que castiga, é a resposta daquele mal que as pessoas fez. Tudo que você faz aqui na Terra, você tem a paga. Você paga o preço pelaquilo que nós fazemos. Então, o rei da Babilônia, o povo caldeus, eles eram maus, eram destruidores. Então, eles pagaram, no final, eles pagaram por tudo aquilo que eles cometeram. No versículo 4, na parte C, a fé ela é citada pelo menos 3 vezes. Ela é citada lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Ela é citada enfatizando o justo, né? Ela enfatizando o justo que viverá pela fé. Em Gálatas 3:11, ela enfatiza a própria fé, né? Se você ler lá no livro de Gálatas, ele está enfatizando a fé, que é necessário que o cristão tenha fé, creia, acredite. E lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 8, ele enfatiza o viver, né? Enfatiza o viver. Nós viveremos bem quando vivemos em comunhão com Deus. Quando nós vivemos em comunhão com Deus, quando nós vivemos acompanhando os seus ensinamentos bíblicos, como Jesus disse, né? Bem-aventurado aquele que ouve a palavra do Pai e pratica. Então, meus queridos irmãos, é hora de você praticar a palavra de Deus. Não importa o que está acontecendo, não importa o que virá pela frente.
A dificuldade hoje que a gente percebe em muitas igrejas é a falta de devoção pela palavra de Deus. É a falta de dedicação no trabalho que o nosso Deus exige de cada um de nós. Eu costumo dizer para os irmãos da igreja onde eu congrego, daqueles que eu tenho mais intimidade, que nós temos para Deus o que sobra, né? O remanescente. Se não tiver nada para mim fazer, nada assim do ponto de vista material, eu vou ao culto. Eu participo de uma reunião espiritual. Eu vou ao culto de oração. Agora, se tiver um compromisso de trabalho, um compromisso festivo, aí eu desmancho aquele compromisso com Deus rapidinho. Eu estou dizendo colocando como funciona hoje o cristão em termos de servir a Deus. Nós temos um dever de ir à igreja aos domingos, aos cultos solenes. Durante a semana tem culto doutrinário, culto de oração, e basta surgir qualquer uma outra necessidade pessoal que a pessoa desmarca. Eu tenho recebido muitas vezes algum irmão dizendo: olha, não dá para mim ir hoje ao culto porque surgiu uma outra coisa aqui para mim fazer, um trabalho, não é? Uma festa, e hoje não dá para mim ir. Então, é assim que as pessoas vivem. Então, não está cumprindo aquilo que diz a palavra. O justo viverá pela fé. A minha fé é servir a Deus. A minha fé está no culto, pregando a palavra do Senhor. A minha fé é como eu me levanto de madrugada para informar a você a palavra de Deus. Isso não é mérito meu, isso é mérito do Senhor que me escolheu para fazer esse trabalho. Então, cabe a você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, repassar tudo isso que você está ouvindo, né? Essa história de Abacuque, este livro maravilhoso, para que outras pessoas também passem a receber a obra do Senhor. O contexto desse capítulo nos diz que por sua fé viverá o homem. Né? Você lê esse capítulo, principalmente aqui, do versículo 2 até o 4, ele está falando sobre isso, sobre a fé, que o homem viverá por ela. Eu pergunto para você nessa manhã, como está a sua fé? Como está a tua fé no Senhor? Você dedica a tua vida a Ele? Você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos para salvar a tua vida? Se você não estiver dentro desses parâmetros, dentro deste padrão, ore ao Senhor. Peça que Ele te ajude nesta caminhada espiritual. Invista no cristianismo. Creia. Clame ao Senhor. Não é? Dê glória a Deus, aleluia. Agradeça a Deus por esse dia que você acabou de acordar. Agradeça a Deus por mais um dia de vida que Ele te deu. Agradeça a Deus pelo ar que você respira. Agradeça a Deus pela luz que te alumia. Agradeça a Deus pelo pão de cada dia. Você já parou para pensar que nunca faltou o pão na tua mesa? Às vezes mais fraco, às vezes mesa cheia, às vezes com muita carne, às vezes com pouca, mas não falta, porque o Senhor providencia. Amém, meus queridos irmãos? Deus abençoe a você, a sua família. Lhe dê um dia maravilhoso, cheio de graça, e que o Espírito Santo continue habitando em você. A graça do nosso Senhor Jesus e o poder de Deus permaneça contigo, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Pense nisso.